Sim, mas você pensou em fazer o quê nesse negócio de... Deixa eu falar de Michael Jordan, mas... Eu tenho 6 princípios práticos do Mike que eu gosto. Eu acho que, na verdade, ele tem ele tem os princípios, na verdade, dele e os princípios práticos, que ele fala, tipo, os princípios práticos é o que ele usa mesmo in the game. E os princípios dele são os princípios de vida que ele usa não só, que ele fala, assim, que é o mindset que ele usa pra vida e não só o mindset de jogo. Tá. Então, 6 princípios práticos, eu acho que ficam, como o podcast vai ser só, não é muito tempo, acho que é melhor. Que é propósito, né? Tudo começa com propósito. Depois, liderança, por exemplo. Prática deliberada, que é canalizar a energia no lugar certo. Afie seu machado, né? Self-talk, que é, tipo, você sempre ter uma conversa positiva com você, mas saber que, às vezes, o negativismo é importante pra você valorizar o que você tem de positivo. Tá bom. Beleza? Esse é o podcast 242, o podcast do Grupo Mover. Tema de hoje, Be Like Mike. Senhoras e senhores, esse é o podcast 242, de volta, todo domingo, com você, hoje com o tema Be Like Mike. So guys, we are talking about Michael Jordan. And now I have here with me Clara Malvolts. Let's go, guys. Clara Malvolts. Fala, galera, tudo beleza? Prazer inenarrável estar aqui no seu domingo. E hoje, pensar um pouco fora da caixa. Hoje a gente vai falar sobre performance e emergência. Peço desculpas a todos aí, é porque quando eu emendo uma frase em inglês, realmente fica difícil voltar ao português. Quem quiser que se segure. Eles que lutem. Mas, pois é, Gabriel, a gente vai falar hoje sobre a necessidade da gente se preocupar com performance. E nesse contexto eu trago um mindset, uma cabeça de um cara fenomenal, que é o Michael Jordan, aquele belo atleta. Você gosta do Mike? Michael Jordan, pra mim, desde Space Jam, porque eu era moleque, né? Quando o Mike jogava bola de verdade ainda, eu era moleque. Desde Space Jam, sou fã de Michael Jordan. Se ele ganhou daqueles monstros intergalácticos, venceu na vida, viu o documentário dele recentemente, acho que você assistiu também, né? Lógico, Netflixão aí, galera. Pra quem não assistiu, terminar o podcast, The Last Dance. pode meter bala. E aí, velho, que documentário, que cara, que visão, que tudo. Enfim, vamos falar sobre Michael Jordan hoje e o que é que isso tem a ver com medicina de emergência. Eu começo dizendo que o Mike tem uma coisa diferenciada que todos os atletas, na verdade, têm, atletas de alta performance, que é o mindset campeão. Você sabe o que é a palavra mindset, Gabriel? Já te falaram sobre isso? Tá uma palavrinha da moda, né? Tá na moda e eu até li um livro. Confesso que eu não acreditava nisso quando você me falou a primeira vez, e aí você me deu um livro pra ler, Mindset, o nome do livro, e fiquei fissurado por isso. Explica aí o que é mindset. Bom, mindset nada mais é do que mentalidade. Não tem mistério. Mindset significa uma mentalidade que você traz pra sua vida. Então, eu gosto muito de uma frase de um livro que chama Arte da Guerra. É de um filósofo, antigaço, Lao Tzu, que ele dizia: cuidado com seus pensamentos, eles se tornam palavras. Observe suas palavras, elas se tornam ações. Observe suas ações, elas se tornam hábitos. Observe seus hábitos, eles se tornam seu caráter. Observe seu personagem, pois ele sim é o seu destino. E como é que a gente sai disso daí? Antes de Cristo, esse livro foi escrito, eu acho, mentira, sei lá. E a gente para em Michael Jordan agora. Pois é, então, mentalidade, pessoal. Então, quando eu falo de mindset, eu trago sempre o termo de mindset campeão. Mike entra nesse contexto. Porque uma pessoa de alta performance, um atleta que se desponta em relação a todos os outros, ele tem algo diferente. Porque você olha para os atletas de basquete, todos têm mais de 1,90, tem 2 metros, 2,30. Exceto a Isaiah Thomas. Exato, exceto a Isaiah Thomas. Todos são fantásticos, etc. Mas por que Mike é Mike? O que ele tem de diferente? O que ele tem de diferente? Ele tem uma mentalidade de campeão, que é nada mais do que observar o mundo de uma forma diferente. Ter uma visão de que o sucesso é algo para todos que cultivam ele. Ou seja, você pode sim moldar o seu destino, você pode sim mudar a forma como as coisas acontecem. E aí, o Mike, ele é um exemplo porque ele é o cara que decide. E na emergência a gente tem que fazer o quê, Gibo? Decidir. E decidir de uma forma certa. Porque eu sei que você deve estar pensando agora, poxa, você não vai falar de
pô, adrenalina, vai falar de intubação, Clara, de atomidato, ketamina, mas nem sempre isso é importante, né, Gabriel? Não, porque assim, se a gente parar pra pensar, tantos atletas têm a parte técnica bem desenvolvida. Se você assiste o aquecimento do basquete, raramente um atleta no aquecimento do basquete erra uma cesta. Mas na hora que o jogo começa, na hora que estamos nos últimos segundos, quem é que acerta a bola? É o clutch. Você já ouviu esse termo? Clutch? So guys, do you listen cut? Do you know about the cut? Que porra é clutch? Eita, que é clutch, Clara Milvolts? Clutch no basquete é aquele cara que sabe decidir. Na verdade, sim, é aquele momento decisivo. Lembra aí, você sempre tem essa cena na cabeça. Pô, o jogo rolando, decisão final da NBA, final de tudo. Faltando aqueles milésimos de centésimos de segundo. O cara vai, lança faz como é que chama? Um arremesso. Um arremesso. E ele marca na hora H. Então é aquele cara decisivo. Clutch é aquele cara que toma a decisão muito bem tomada naquele momento. Só que a parte mais interessante do clutch é que ele não se resume àquele momento. Não foi a sorte. Foi a sorte? Não foi a sorte. Foi não. tudo que passou por antes daquele momento de decisão, que foi treinar, adquirir skills. Não só hard skills, que é o conhecimento técnico duro, mas soft skills, o conhecimento leve, o conhecimento que te diferencia. Que é o nosso querido foco no dia de hoje. Cara, soft skills na vida do médico. Você pode estar dizendo aí, isso é firula, isso é balela, essa galera tá doida. Mas é um tema que é abordado nos congressos da ACEP de maneira efetiva, assim, bem intensiva mesmo, né? Ainda digo mais, Gabriel, assim, é um tema tão importante que hoje em dia existem congressos de emergência só falando sobre isso. E dentro mesmo do American College of Emergency Physicians, a gente tem uma aba de wellness em que se fala sobre habilidades de bem-estar holístico, então desde comunicação, a como cuidar do seu corpo, a esporte, atividade física e também a mentalidade, ao mindset de campeão. E por isso eu queria trazer um pouco, assim, porque a gente gosta de contar história, né? Isso. Eu queria que você trouxesse uns momentos seu Michael Jordan na sua vida, que você foi decisivo, que você usou as suas habilidades soft skills para definir o jogo. Toda vez que falam assim de soft skills para definir o jogo, eu lembro de atendimento pré-hospitalar, é soft skill puro. Muitas vezes você chega na cena, tem que lidar com a multidão, tem que lidar com pessoas que estão com raiva, que dizem que a SAMU demorou. A gente sabe que é o SAMU, mas tudo bem. E eu lembro bem de uma história, estava eu na minha querida unidade 05 em Salvador, em alta velocidade, invadindo um dos bairros chamado Arenoso, lá na capital baiana. Quem conhece sabe que não é um bairro muito tranquilo. E aí quando chegamos na cena, eu percebi, o condutor percebeu, fiz sinal para ele não falar muita coisa, para a equipe não ficar assustada, mas eram 3 homens fortemente armados na nossa chegada. E a gente tentou dar 1-0 nos caras, tentar sair da cena de alguma forma, e não foi possível, porque a gente foi abordado por outro armado também mais adiante. Mãe, se você tá escutando isso aqui, eu tô bem, tô vivo, isso tem tempo, tá? Não te contei porque não ia te contar. Não, tem coisas que as mães não precisam saber. Não preciso saber. Igual pular de paraquedas. Enfim, e aí o que é que aconteceu? Eu disse, não, a gente já tá aqui, a gente tem que descer, tem que atender a situação. A gente disse assim, não, cara, a gente só tá manobrando a ambulância aqui, porque só tá manobrando pra deixar já tudo pronto, pra na hora que a gente sair já tá em posição de fuga. Que o cara, tá bom, beleza. Avisamos a unidade básica que tava vindo de que ficasse lá em cima e descemos na comunidade. Meu amigo, quando a gente chega na casa lá, a situação era um desacordado, um paciente jovem, mulher desacordada. Chegamos na cena, encontro uma paciente na cama, dentro de um barraco, desacordada. E aí eu dei aquela maldada na situação e disse, não, galera, por favor, esperem aí fora, a gente vai fazer atendimento, o espaço é pequeno. Dei uma desculpa e eu sei que o pessoal saiu. Quando as pessoas que estavam lá, inclusive o companheiro dela, saíram do quarto, ela abriu o olho e disse assim, cara, me tira daqui. Ele tá me traindo, ele tá com outra menina e eu tô precisando sair daqui, mas ele não deixa eu ir embora. E aí eu disse que tava passando mal, mas eu não tô passando mal. E vida que segue, e olha a encruzilhada que eu fui colocado por causa disso aí. Né, isso daí, dizer pra vocês, leu Emergências Clínicas da USP, ótimo livro, não me ajudou nisso, né? Leu o livro de terapia e disse, não me ajudou isso. 6 anos de faculdade não ensinam o que fazer nesse momento. Você sabe que te ajudou, na verdade, foi o seu repertório. Então, seu repertório de vida, que nada mais são do que seus princípios e a forma como você foca ali naquele momento presente, com certeza. Se tivesse uma revista que ajudasse isso, a gente seria a Street Medicine Journal, a medicina das ruas. Medicina das ruas. Medicina das ruas, total aí. Eu disse, não, minha senhora, é o seguinte, beleza, você quer sair daqui?
a gente vai tirar a senhora daqui, mas eu não tenho como subir te carregando. Era um negócio, era longe. Então você vai subir andando com a gente. Eu vou dizer que preciso pegar um acesso na senhora só lá em cima. E, pra resumir a história, a gente subiu com a paciente, colocou ela na ambulância, dirigiu ela até o hospital mais próximo. Nem chegamos a abrir ficha no hospital e deixamos ela lá. Ou seja, era uma situação de abuso, de sabe Deus o que eu não quis nem entender direito aquela situação, e que o SAMU e minha unidade foi colocada à prova, e eu tive que dar um jeito de resolver isso. E não tinha nada a ver com hard skill. E aí? Era Que só que você soft fez? skill. Velho, a gente tirou ela da cena e levou ela pro hospital mais próximo, mas isso era só soft, era só relacionamento, era só trocar ideia com os traficantes, era só trocar ideia com ela, combinar Joguinho alguma coisa de com ela. cintura, total. Jogo de cintura, somebody love, levar tudo nós. E tenso, mas no final deu tudo certo. Era tipo assim, poucos segundos pra pensar, poucos segundos pra entender, espírito de equipe, de todo mundo colaborar e querer participar disso, porque, pô, tá deslocando uma unidade avançada dentro de uma cidade de 3 milhões de habitantes, que tem poucas ambulâncias, pra fazer um atendimento que não necessitava, em teoria. Em teoria, exatamente. Nossa, eu acho muito maneiro, porque tudo que você falou me fez lembrar os princípios que o Mike traz. E quais são os princípios? Então, assim, antes de falar os princípios, só perceba que os atletas de alta performance, eles são uma escola pra vida, porque você vê que esses princípios, eles perpassam por tudo na nossa vida. Então, o Mike, ele tem 6 princípios que ele geralmente usa bastante, que ele fala muito, que é 1, propósito, 2, a liderança por exemplo, 3, a prática deliberada, 4, é o self-talk. Eu não achei, Gabriel Reis, um termo em português pra self-talk. Fale consigo Fale mesmo. consigo mesmo. Fica feio, né? Mas self-talk tá mais bonito. Fale 5, sozinho, sei lá. Seja Sim. doido e fale sozinho. seja doido e fale sozinho. 5, performance. E 6, tem um pós-jogo. Então são 6 princípios que eu acho que dá pra gente correlacionar com bastante coisa na emergência, né? Vamos devagarzinho. Então vamos devagarzinho, começando por propósito. Então eu acho que tudo começa com a decisão. Quando você entrar, você dá seu pé direito na emergência de manhã cedo pra chegar no seu plantão, você olhar e se perguntar: o que eu tô fazendo aqui? Por qual motivo você está fazendo esse plantão na emergência? Então isso é bem profundo, mas é uma realidade, né, Gê? Porque a gente vê o que acontece. A grande maioria das pessoas tá na emergência com passagem. As pessoas estão lá ou pra juntar uma grana, pra casar, pra não sei o que, pra viajar, ou então porque é recém-formado. Ou então porque teve filho e acabou tendo que fazer as coisas aí às pressas e precisou de um dinheiro extra Pois e qualquer é. coisa. Mas é diferente. Tudo bem você precisar estar lá, mas quando você pisa o pé lá dentro, você tem que entender qual é o propósito daquela sua atitude. Você vai atender os 15 primeiros minutos de todas as especialidades médicas. Você está preparado pra tal? E propósito traz a ideia de finalidade, de... Colocar à frente os seus valores. Isso. Propósito nada mais é do que colocar à frente os seus valores. Então, diz muito sobre você. Então, primeira coisa que você tem que ter é esse princípio. Propósito. Seu plantão será diferente se você dá um plantão com um propósito. Exatamente. O princípio número 2. Essa aqui é sua cara, gente. Liderança, por exemplo. Liderança, por exemplo, é sua cara. Essa eu não sei porque é minha cara, não. Diga aí. Cara, porque... Sério, você é um cara que lidera, por exemplo. Galera, Gabriel Reis foi meu chefe no SAMU de Salvador antes de ser o meu sócio do Grupo Essa história Mover. é boa. Nessa época eu jogava, arremessava fones de ouvido na parede de vidro que tinha no SAMU de Salvador. Era enfim. engraçado, era onda, era treta. Mas enfim, liderar, por exemplo, é você... É um conceito que eu gosto muito de dizer, que é skin in the game, pele no jogo. Não adianta você ser o líder que tá por trás das câmeras, cara. A sua equipe não vai confiar em você. Você tem que mostrar que você é parte daquilo ali. Você bota a mão na massa. Disso daí eu lembro de um professor meu, o professor Alípio. Professor de música, eu tocava trompete, pra quem não sabe, eu toquei trompete. Cara, eu tenho várias histórias pra contar. Mas assim, eu lembro bem de uma situação que a gente viajou pelo Nordeste e ele não dormiu no quarto dos professores, ele dormiu na sala junto com a gente, sala de aula. Não existia ar-condicionado no lugar que a gente ia dormir, tava muito quente, a gente tava bem inquieto. E ele tava lá com a gente e dormia com a gente, era o último a comer e era o último a fazer as coisas. Ele só comia depois que todo mundo tinha comido, então se era alguém que ia passar fome era ele. Então é um cara que eu admiro muito, professor Alípio. Um beijo, professor Alípio. Não sei se é Mas convite. sabe uma coisa muito interessante? É que líder, pessoal,
não se intitula líder nunca. É verdade. Líder e chefe são coisas completamente diferentes. Graças a Deus. Chefia é um cargo, liderança ela é um cargo que é eleito pelo time. O time que diz, tal pessoa é o líder. Então, você chegar e dizer, eu sou o líder, você errou. Então, assim, um chefe não é um líder, não mesmo. Então, não confundam isso. Então, quando a pessoa te chamar, oi, chefe, é só um cargo. Tá bom. Beleza? O princípio número 3 é prática deliberada. Essa é uma das coisas que eu mais gosto. Canalizar a sua energia no lugar certo. Afiar o seu machado. Tem até uma frase que eu gosto muito, assim. Se eu te desse 12 horas pra cortar uma árvore, o que você faria? Resposta célebre. Eu passaria 8 afiando o meu machado. Eu não lembro quantas horas são, mas assim, outra possibilidade que eu vi dessa frase é eu venderia o machado por não sei quanto, negociaria, compraria uma serra elétrica e cortava a árvore. Enfim, cara, você tem que ser esperto. Não adianta ir com a arma inadequada pra batalha, tem que ser esperto. Então, nesse contexto, na medicina de emergência, precisa de prática, Diego? Demais. Então... Treinamento, simulação. Na hora H, não há pra onde correr, então você precisa de prática deliberada, sempre. Sempre. Então, o próximo princípio, o quarto princípio é self-talk, fale com você mesmo. E o que eu quero dizer com isso? Bom, por que a gente precisa ser negativo, pessoal? A gente costuma ser extremamente negativo, né? Então, a gente já chega achando que tudo vai dar errado e etc e tal. Precisamos de positividade. Então, olhe pra você, olhe pra dentro e fala, eu sou capaz. Às vezes a gente tem muita dificuldade de dizer isso, acha que é egocentrismo, mas não é. Se você tá lá preparado, diga que você é capaz, não seja negativo. Não comece um procedimento, ai meu Deus, ai, e se der errado? Não, vai dar certo. Mas, quer uma que eu gosto muito, James, de falar? Diga aí. Você já reparou que quando uma via aérea dá errado, a gente chama de via aérea falha. Mas nem sempre ali é uma falha. Às vezes aquela via aérea é uma via aérea extremamente difícil que só crico que dá jeito. Então, deveria ser chamada via aérea impossível, né? Exatamente assim. Não, o que é? Não é nem assim. Que via aérea é essa? Uma via aérea motherfucker PAMP. Mas, porra, não é falho. Você não falhou, cara. Assim, às vezes não tinha o que fazer e o caminho era crico. Então a gente é muito negativo. Então, às vezes é muito bom você olhar pra dentro e falar, eu sou capaz. E se tiver que cortar, eu vou cortar porque você é bisturi. Você é cirurgião. Você tem medo de bisturi? Não. Então nós emergencistas também não temos que medo de bisturi. Ele é amigo da gente. Exatamente. Outra coisa, em um ambiente de aprendizado, muitas vezes a gente também vê esse negativismo, assim, eu errei a primeira vez, eu errei naquele momento, eu tô fazendo um curso e não consegui entubar, ou então eu estou na residência aprendendo um determinado procedimento e errei. Você até me falou uma coisa interessante outro dia, que eu falei assim, nossa, eu me arrependo de tanta coisa que eu fiz antes da residência, aí você fez, graças a Deus, por quê? Senão não precisava de residência. Isso, e é aprendizado, você está em fase de aprendizado. Eu digo a vocês, nós estaremos sempre em fase de aprendizado e nosso interfone toca para atrapalhar a gravação. Peraí que eu vou atender. Oi? Do podcast. Obrigada. A salada chegou cedo para... Eu vou decidir se isso fica... No YouTube isso vai ficar. Eu vou decidir se isso fica ou se isso vai embora. Enfim, então é isso, pessoal. O próximo... Rapidinho, você vai pegar a salada agora ou depois? Pega ela agora, senão o porteiro vai ficar coisa. Cortou, 3, 2, só corta aí seu áudio pra... Porra, tá de fuder esse podcast, viu? Tá topper. Beleza, a salada chegou. Que merda, hein? Ele tá de boa, dá pra cortar. Tá gravando aí? Foi. Fale na hora pra gente dar pra ter palma. Beleza. Isso ajuda menos no podcast, mas ajuda. 3, 2, 1. Em um ambiente de aprendizado, a gente muitas vezes é criticado quando a gente erra. Engraçado isso, né? Que eu não posso errar. Dizer uma coisa pra vocês, ninguém nasce grande não, nem elefante nasce grande, a gente nasce todo mundo pequeno. A gente não aprende a escrever, chega na escola e diz assim, Geibel, escreve Geibel. Olha o nome que eu tinha que aprender a escrever. Geibel, não é assim. E é na medicina, quando a gente entra no ambiente de residência, que a gente tenta passar um catéter central numa paciente nefropata, vaso lascado, tudo esclerosado, já você vai passar o acesso e erra ou não consegue progredir o guia e você às vezes é desincentivado em relação a isso. É terrível para o aprendizado, terrível para a confiança, terrível para ganhar skill na emergência, né? É exatamente isso.
E aí a gente vai pro nosso quinto princípio, que é performance. Quando eu falo sobre performance, eu falo muito sobre o que eu acredito pra vida. Eu acredito que nós precisamos performar. E você sabe o que é performar, de fato? Conta pra gente. Vou contar pra você. Performance é a mesma coisa que desempenho. Mas o que seria uma pessoa de alta performance? É nada mais do que aquelas pessoas que elas têm sucesso além do padrão estabelecido. Então, para ela ter um sucesso além do padrão, elas precisam de consistência e pensar sempre a longo prazo. Aí eu gosto de dizer que melhorar, que pessoas de alta performance são pessoas que estão ligadas à melhora contínua. Ninguém quer brilhar. Brilhar é consequência. São pessoas que geralmente quebram normas e elas se destacam por elas mesmas, elas têm sua própria luz. E na emergência a gente precisa buscar alta performance. Pessoas de alta performance são aquelas que são aqueles 20% mais bem-sucedidos do segmento que elas escolhem. Então eu não tô falando pra você que você precisa ser o melhor, os 20%, não. Mas você tem que mirar. Então quando fala performance eu tenho que olhar. Nossa, aquela pessoa ali, ela tem alta performance. Eu vou tentar usar os skills que ela tem pra que eu seja um cara bem-sucedido. Uma coisa que eu aprendi com você é que assim, tá bom, eu não preciso ser o melhor, mas que eu seja a minha melhor versão para aquele paciente naquele momento. Seja a minha melhor versão. Isso daí é extremamente interessante, factível, possível, e eu diria até que é o mínimo que a gente pode fazer no contexto da emergência. Com certeza. E aí esse conceito de ser a sua melhor versão se chama auto-performance. Então você tem a alta performance, que é a performance dos 20% acima da média, e a auto-performance, que é a sua melhor versão, que é isso que importa. Então na nossa medicina de emergência a gente precisa de auto-performance, e nisso, o que eu falo sempre? Como você dá o seu primeiro passo no plantão? Você começa com o pé direito no plantão fazendo o quê? Você checa seu carrinho? Você sabe onde estão as coisas? Você dá bom dia pra sua equipe? Você respira? Você é calmo? Você é tranquilo? Você desconta nos outros? Você está presente? Então, tudo está ligado à performance. Próximo ponto. E pra fechar, o nosso último princípio, eu só queria falar só a mesma coisa sobre performance. Galera, aqui entra muito o wellness, viu? Então, atividade física, alimentação, mas isso é papo pra outra hora. Isso aí é... Isso é papo pra outra hora, mas pensem nisso. Próximo e princípio. O nosso último princípio é o pós-jogo. Pós-jogo é o debriefing, o feedback. Isso é importante, né, Geiba? Cara, pós-jogo eu vejo muito Mike no pós-jogo falando com os caras, reclamando, xingando. Existe gente até que diz assim, mas isso daí não era possível, não é uma coisa legal a ser feita. E quando você conversa, quando o documentário traz os jogadores que trabalharam com ele, assim, ele diz assim, não, ele forçava a gente no pós-jogo, no pré-jogo, no durante o jogo, a estar sempre em alto nível, a conseguir acompanhar ele, a conseguir gerar jogadas e performar a ponto da gente ser muito bom e de ser o time que foi. Então, quando o Mike fazia o pós-jogo dele, que ele analisava erros, incentivava do jeito dele, era agressivo na forma de incentivar, ele buscava no pós-jogo corrigir erros para que no próximo todo mundo estivesse bem e não cometesse os mesmos erros. O Mike sempre dizia que você precisa de um time para ganhar. Então, você não vai para lugar nenhum sozinho, então o pós-jogo é extremamente importante, porque é aí que você cria o seu feedback, a cultura do feedback, do crescimento em conjunto, da valorização e de olhar pro outro como se ele fosse parte de você. Eu aprendi a fazer isso muito no SAMU na época. Eu tive alguns professores no SAMU que eu fiz um estágio voluntário e depois acabei trabalhando no SAMU e eu mantive essa questão do debriefing, né? Do conversar com a equipe. Engraçado que tem gente que não gosta de quando você traz o debriefing no plantão ou então faz determinado tipo de observação ou então quando o médico... A gente conversa com outros colegas e diz assim, temos que fazer um debriefing, ele fica meio incomodado porque ele abre a possibilidade da equipe falar alguma coisa sobre erros que ele cometeu. E uma pessoa que não está disposta a ouvir sobre seus próprios erros não está disposta a crescer. E a palavra da ordem é evolução. Então, a gente tá nessa vida, pessoal, para evoluir. E a gente só consegue evoluir passando por dificuldades, por momentos difíceis, tomando porrada. E é assim que ficam as espécies que continuam a prosperar na Terra, né? Isso é desde Darwin. Então é mais ou menos por aí. Que vem um meteoro. E eu tenho que te perguntar uma coisa. Só eu que vou contar a história hoje? Você não tem nenhuma história pra compartilhar com a gente? Poxa, eu tenho tantas, né? Mas esse podcast tá longe, dá? Beleza. Bora. Tá, então beleza. Fazer um do tamanho de Murilo Gun aqui, gigante hoje. Esse daqui vai ficar grande. Esse vai ficar grande. Então, eu vou contar pra vocês uma história. Eu gosto bastante dessa história. Não é exatamente sobre decisão e etc, atitude, mas foi de uma coisa muito interessante que aconteceu comigo que me marcou. Também, mais uma vez, no SAMU, Medicina das Ruas, marca a nossa vida, Street não tem Medicine jeito. Journal. Eu Hallelujah.
Eu tinha atendido umas 3 semanas antes um paciente num condomínio de casas e tinha sido um atendimento muito marcante pra mim. E eu criei muita empatia por ele, pela família, não só eu como a equipe. E o enfermeiro da minha equipe, ele já tinha atendido esse mesmo paciente outras vezes, porque era um paciente demandante, um cardiopata, etc. E, enfim... E eu sei que eu tava numa base X lá do SAMU que cobriu uma área e eu fui abastecer na base principal lá da nossa famosa 40. Little Dick. Little Dick Little Institute. Dick. A gente foi abastecer e aí eu tô lá, conversa fiada na regulação e etc. E aí a chefa, nossa querida Moniquinha, um beijo Moniquinha, ela faz... Ô Clara, desce que tem ocorrência pra você. Era uma ocorrência de uma outra unidade, mas essa unidade quebrou no meio do caminho. E como eu tava lá de bobeira, eu fui convocada. Cheguei no local, era uma ocorrência dentro de um ônibus. A gente entrou, paramos atrás do ônibus, entramos, o ônibus estava vazio só com o paciente. Quando eu entrei, quem era o paciente? O paciente, Gêmeo, que eu havia atendido nessas 3 semanas antes, ele tinha acabado de ter alta do hospital e estava indo para casa. O destino colocou vocês frente a frente mais novamente. uma vez, novamente. E ali... Quase uma novela da Globo. Quase Manuel uma novela. Carlos, Exato. Manuel Carlos, se ele descobre isso aí, ele escreve a novela. Com certeza. E aí eu entrei quando eu entrei no ônibus, assim, tava muito calor em Salvador, muito calor. E ele tinha tido alta e ele tava indo da Cidade Baixa pra Itapuã, super longe, né? Pra caramba. Muito longe. Caramba. E o que aconteceu? Ele teve uma hipotensão, né? A pressão baixou por conta do calor. Não tinha nenhum distúrbio orgânico, tava tudo bem. Examinei ele todo, era só questão do calor. Mas no momento que eu entrei, que a gente se olhou, ele começou a chorar compulsivamente e agradecer pela equipe. Era o mesmo enfermeiro, era a mesma médica atendendo ele. Mais uma vez, numa situação que ele precisou. E aquilo ali me marcou de uma forma tão grande, porque foi um momento ali que, assim como você, eu não estava fazendo nada da medicina, além de dar carinho, dar um pouco de atenção mais do que o normal, conversar. E aí eu paguei um Uber, assim, foi um Uber que eu paguei com a maior felicidade da minha vida. Fiz, não, meu querido, entra aqui nesse Uber e vai pra casa em paz, tranquilo. E foi uma coisa que me marcou, assim, Essa história é uma história que eu acho que é legal da gente falar, porque a gente não tá aqui na medicina à toa, pessoal. Tem um motivo, tem um propósito, tem um porquê. Existem algumas coisas que contam no nosso caminho. Que delicinha gravar esse podcast, hein? Dizer pra vocês, delicinha. Gostei total. demais desse podcast. E se vocês criaram empatia pelo Mike, e se vocês ainda não criaram, deixa eu só contar pra vocês, pra gente finalizar. Mike, pessoal, foi eleito o melhor jogador da temporada regular por 5 vezes. O melhor jogador das finais de todos os tempos, de todos os títulos do Chicago Bulls, 10 vezes incluído no All-NBA Team, 9 vezes para o All-NBA Defense, 13 vezes All-Star. O cara é foda. Então cria empatia por ele. E inspiração do nosso querido Mamba Mamba. Com certeza. E do nosso LeBron. Inspiração De todo mundo. De todos, do Mamba Mentality, nosso querido Kobe Bryant, de todo mundo. E sabe quem é a inspiração dele? Só pra gente lembrar? Quem? Magic Johnson. Que negócio maravilhoso. Magic Johnson merece também nossa homenagem. Em um outro momento faremos um podcast sobre isso, senhoras e senhores. Esse foi o nosso querido podcast 242, falando sobre Be Like Mike fucking guys. So, now we are finishing our podcast. See you later, guys. Hasta luego. Hasta la vista, baby. Acompanhe a gente em nossas redes sociais, @grupomob.r, e até a próxima. Adorei! Show, mano. Ficou top, velho. Top.